Bom dia a todos, né? Vamos para mais um estudozinho aqui, né? Página 42, item 16 da introdução do Livro dos Espíritos. Como sempre, fazer nossa prece de iniciação para se conectar com a espiritualidade que estão presentes aqui, para que eles possam nos intuir, passar boas mensagens, que nós possamos receber essa intuição e possamos passar o que realmente tem que ser passado, né? Então vamos lá. Obrigado, meus irmãos espirituais aqui presentes. Obrigado, esses espíritos que aqui vêm conosco estudar. Obrigado, esses mentores que nos intuem. Obrigado a toda a espiritualidade que me deu a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos diante de uma live. Sendo assim, Senhor, damos por iniciado esse estudo de hoje. Então, meu irmão, como nós estamos falando na introdução, já está quase acabando a introdução, acho que mais umas 2 ou 3 aulas acaba a introdução e aí nós vamos realmente entrar nas perguntas. Então vamos lá. Resta-nos ainda examinar 2 objeções únicas que realmente merecem este nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas exclui a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas ao espírito não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médios se achariam no estado a que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno de que pode dar testemunho todos que hão estudado o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das operações intuitivas se amplia para além das raias das nossas concepções ordinárias. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo e, por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos que mais estranhos lhe seja quando no estado habitual. Ou seja, aqui os nossos irmãos, né, que não acreditam no espiritismo, eles dizem que nada mais isso é um magnetismo da própria pessoa, que eles chamam de sonambulismo. Ou seja, o que é o sonambulismo? O sonambulismo não existe interferência de espíritos, e sim você mesmo no estado, né, de sonambulismo, ou seja, você, né, com sono profundo, você mesmo que tem essas ideias, que traz essas informações. Ou seja, eles não acreditam que existe um ser fora. Ou seja, é você mesmo que traz essas informações. O sonambulismo existe sim, mas porém, os nossos irmãos também nos trazem informações. Ou seja, há espíritos aos nossos lados que nos trazem essas informações por intuição, psicofonia, psicografia, né? Por vários tipos de mediunidade que existe, ok? Não seremos nós que conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando de todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra a grande cópia de fato em que a intervenção do médico, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Então é que ele lhe fala que realmente existe o sonambulismo, mas existe fato que é impossível o médium fazer certas coisas, que tem que ter uma interferência de fora, que não é o próprio espírito do médium, né? Então, são espíritos que estão ali conectados a ele, próximo dele, que fazem essas manifestações, né? Aos que partilham dessa opinião, como aos outros, diremos: vede e observai, porque certamente ainda não viste tudo. Opor-lemos em seguida 2 considerações tiradas da própria doutrina deles. De onde vem a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses médios cuja lucidez exaltais? Ora, se essa lucidez é tão como a supoudes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmo auriam? Né?
Como teriam dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas, tão sublimes que conhecemos? Uma de duas: ou eles são lúcidos ou não são. Se o são e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir sem contradição que não esteja com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, seria sempre idêntico num determinado indivíduo. Jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Esta falta de unidade nas manifestações obtida pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Ora, desde que não as podemos encontrar todas nele, forçoso é que a procuremos fora dele. Ou seja, não é o médium que produz esse... Imagine o médium, né? Hoje fazer psicografia, psicofania, efeito físico, clarividência, vidência, né? Fazer... Porque existe vários tipos de médium, vários tipos, né? Não é só esse que nós conhecemos, não. Existem outros tipos de médium que nós não conhecemos, que não foi nos revelado ainda, mas que vai ser, né? Então, já pensou? Um médium com esse poder? Então ele poderia se comparar ao quê? A Jesus? Ao extraterrestre com poder que esteve aqui? Não, gente. Coisas que acontecem aqui são nos trazidos, são informações de espíritos. Certo que temos médiuns que produzem o sonambulismo, nesse sonambulismo é ele se manifestando, né? Mas não é o caso que nos traz aqui os espíritos. Eles estão nos trazendo fonte de outros espíritos. Não é um médium. Aquilo ali não é um médium que está falando aquilo para Kardec, não. São espíritos que estão usando o médium para relatar os fatos, a realidade espiritual. Segundo outra opinião, o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações. Mas em vez de extraí-la de si mesmo, como o pretendem os partidários da teoria sonâmbulica, eles tomam o meio ambiente. O médium seria então uma espécie de espelho, refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas destas. Não é lícito negar-se, e isto constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza da manifestação. Esta influência, no entanto, difere muito das que supõe existir, e dela a que faria do médium um eco de pensamentos daqueles que o rodeiam vai grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram ao contrário, né? Então, as pessoas que acham que o médium é um espelho, né? Que é aquele cara que tem esse sonambulismo, né? Que é o médium sonâmbulico, né? Que ele passa tudo para outra pessoa. Existe esse médium. Só que esse médium sonâmbulo, muitas vezes ele recebe informações de outros espíritos. E não é ele mesmo que está indo lá, né, para constatar aquilo e trazer. Né, porque mais lá na frente eu vou explicar a você sobre projeção astral, né, que somos nós mesmos como espírito nesse corpo, fazemos um treinamento onde nós conseguimos nos desligar desse corpo material e poder fazer contato com o mundo espiritual, que não é o caso aqui. Aqui os que nos trazem são espíritos que nos trazem as informações, mensagens, né? Após nessa maneira de pensar, grave erro que uma vez mais prova o perigo das conclusões prematuras, sendo-lhe impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, os que assim opinam ou explicam a seu modo. Seria especiosa a teoria que sustenta se pusesse a abranger todos os fatos. Tal, entretanto, não se dá. Quando se lhe demonstra até evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões, mesmo de todos os assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas. Eles não se embaraçam com tão pouca coisa. Responde que a radiação vai muito além do círculo imediato que nos envolve.
O médium é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que se as inspirações não lhe vêm dos que se acham ao seu lado, ele vai beber fora, na cidade, no país, em todo o globo e até nas outras esferas. Então, meus irmãos, essas pessoas que não admitem ainda, né, esse contato com o mundo espiritual, ainda afirma que esse médium sonâmbulo, né, ele quando não tem dentro dele as respostas para que eles querem, esse médium consegue irradiar a distância, né? Ou seja, o sonâmbulo, ele consegue se irradiar, por exemplo, ele está aqui, eu posso ir daqui a 5.000 quilômetros, né? Posso ir a outro país, quer dizer, olha só, olha como é que é, ele está dizendo que o próprio espírito pode fazer isso, que realmente pode, mas não é o caso aqui. Aqui eles querem afirmar que não existe nada além do próprio médium estar se manifestando ali com seus pensamentos. E não é verdade. São pensamentos trazidos, porque quando aquela pessoa está fora do transe, você vê que é uma pessoa que não tem muito conhecimento, não tem muita leitura, às vezes não fala certas coisas, não conhece certas coisas. Você vai conversar com ele, ele desconversa, porque ele não sabe, né? Mas eles querem provar que eles estão certos. Não me parece que em semelhante teoria se encontre explicações mais simples e mais prováveis que as do espiritismo, visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que em contato conosco nos comunica seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Olha, eles não aceitam e acham que aquela manifestação, aqueles espíritos, né, vão vir se conectar conosco, né? Como que ele vai se conectar conosco, no nosso cérebro, passar isso, né? Eles não aceitam, eles não concordam. Ainda uma vez, é este o ponto capital sobre que nunca insistiríamos bastante. A teoria sonâmbulica, a que se poderia chamar refletiva, foi imaginada por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências, que se manifesta quando ninguém disso cogitava, quando até a opinião geral a repelia. Ora, perguntamos, onde foram os médios beber uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém da Terra? Perguntamos ainda mais, porque é estranha coincidência milhares de médios espalhados por todos os pontos do globo terráqueo e que jamais se viram acordar em dizer a mesma coisa. Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu influência de opiniões já aceita na América, porque a singularidade foi ele buscá-la a 2.000 léguas além do mar e não ser de um povo tão diferente pelo costume e pela linguagem em vez de a tomar ao seu derredor, né? Então, enquanto essas pessoas ficam convictas sobre a prática sonâmbula do médium, né, o espiritismo, a espiritualidade, vem nos mostrar como que esse médium sonâmbulo tem uma mensagem, tem algo a falar idêntico a alguém em outro país ou em outro local. Se eles não se conhecem, não se comunicam e dão a mesma informação, escrevem a mesma coisa, como simultaneamente, né? Então, não é daquele médium. Seriam de todos os médios? Todos os médicos teriam o quê? Então, é uma coisa que eles querem contradizer, mas não conseguem, né? Também ainda há outra circunstância que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio de escrita, nem da palavra, e sim por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando as palavras e frases. Foi por esse meio que a inteligência, autora das manifestações, se declararam espírito. Ora, dando-se puder supor a intervenção dos pensamentos dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas. Outro tanto não seria lícito fazer com relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Então, meu irmão, quando foi feito olha só, olha o que eu vou explicar agora a vocês.
quando foi reconectado de novo a nossa relação com o mundo espiritual, porque isso foi cortado lá atrás por Moisés, Moisés cortou isso, né? Lá atrás. Então, as pessoas ficavam escondidas falando isso. E sempre existiu isso na Grécia, que eram as pitonisas, né? Que era o oráculo, né? Isso sempre existiu. Só que ele, do lado do Ocidente, quando ele veio nos chamar a atenção, veio através de pancada, não veio através de escrita, não veio através de psicofonia. Depois que foram sendo revelados esses tipos. Mas isso sempre existiu, só que foi aberto novamente esse canal para o Ocidente, que no Oriente eles usavam ainda isso. Eles tinham essa conexão ainda no Oriente, né? O Ocidente que ficou atrasado, né? O Ocidente está atrasado praticamente em tudo, né? Por exemplo, corpos, né? Corpos eles já estudam lá há tempos, nós começamos agora, né? Então, chakras, eles já estudam lá há tempo no Oriente, agora que nós estamos vendo chakra. Olha só como nós estamos atrasados, né? Nós vamos dar uma paradinha aqui, vamos fazer oração, porque esse aqui é um termo grande, para a gente continuar numa próxima live, para não ficar uma live muito grande, né? Ficar aqui uma coisa extensa e cansativa, né? Porque o bom é quando você está preso na leitura e nas explicações. Então vamos fazer nossa prece e eu já vou já fazer o outro para poder botar na sequência, tá bom? Obrigado, meu Deus. Obrigado, bons espíritos presentes aqui, nos auxiliando, nos ajudando. Que nós possamos, Senhor, sempre procurar dizer a verdade, sempre procurar as palavras certas para colocar, para que nossos irmãos do outro lado possam entender e se afeiçoar à leitura do livro dos Espíritos, porque é necessário conhecer, ter conhecimento para se viver nesse mundo, para ter conexão com o mundo espiritual. Obrigado por tudo e damos por encerrado esse estudo de hoje. Que assim seja e assim é.